ministro Luiz Roberto Barroso assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir Rosa Weber, que se aposenta na próxima segunda-feira e participou ontem da última sessão. Até agora, o presidente Lula não indicou quem vai ocupar a vaga aberta com a saída dela do STF, né? Tem mais informação chegando de Brasília com o João Pedro Melo. Olha, todo elegante, hoje de terno cinza, uma gravata bordô, vinho quase vermelha. Marsala. É Marsala? Quase isso. Marsala, olha só. É. A cor do ano de 2017, se não me engano. Nossa. Olha aí. Antônio na veia, hein? Ô, Galtinha, como é que você sabe disso? Migali, essas coisas eu acompanho normalmente pra ver quais as gravatas que eu vou comprar no ano. Você tá Olha vendo? isso. No ano. É. Essa daí é Caramba. safra 2017. Então, mas tá ótima, tá super atual. Temos um leitor da Vogue em Brasília. É. Chutando bem, né? Eu tô brincando, JP. O JP, ontem foi uma sessão super emotiva, emocionante, né? E os ministros fizeram grandes homenagens para Rosa Weber. Exato, foi uma sessão, como você falou bem, em que Rosa Weber ficou bem emocionada, né? Falou muito sobre a questão da união do Supremo Tribunal Federal, principalmente diante dos atos do dia 8 de janeiro. Mas só para destacar aqui um trechinho a respeito do ministro Roberto Barroso, ele vai assumir a presidência hoje com Edson Fachin de vice e vai herdar pelo menos 4.800 processos. Só que, normalmente, o procedimento do Supremo Tribunal Federal é de que os processos que estão no gabinete dele iriam para quem está saindo da presidência. No caso, Rosa Weber. Só que, como ela se aposenta no dia 2 de outubro, por enquanto, esses processos vão ficar sem definição. Rosa Weber se aposenta, então, na segunda-feira. Presidente Lula ainda não escolheu quem vai ser o substituto. E sobre essa sessão de ontem, né? A gente teve uma Rosa Weber muito emocionada, agradecendo um por um dos colegas. Falou sobre o ministro Alexandre de Moraes, que os dois tiveram uma parceria muito grande quando visitaram, inclusive, os presídios aqui de Brasília, após os atos do dia 8 de janeiro. Ela também lembrou que as instituições se uniram muito após esses atos e que a Suprema Corte vai seguir defendendo a democracia. A gente vai ouvir um trechinho da Rosa Weber agora. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que, preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. Bom, Rosa Weber foi a terceira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal. Ela estava na corte desde 2011, quando foi indicada pela então presidente Dilma Rousseff. Além dela, já passaram pelo Supremo a ministra Ellen Grace, que já se aposentou, e Carmen Lúcia, que está ainda na corte. Elas fazem parte, né, do Supremo Tribunal Federal, fizeram parte do Supremo Tribunal Federal, e Rosa Weber também comentou um pouquinho a respeito da participação das mulheres na Suprema Corte. E eis que chega ao fim, mais um ciclo institucional nessa Suprema Corte. O da administração dessa casa, sob a minha presidência. A terceira mulher a exercer esta alta função, precedida que fui pelas minhas queridas ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Bom, por que esse é um tema que chama bastante atenção? Porque o presidente Lula está sendo aí bastante pressionado para escolher uma mulher e uma mulher negra para assumir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele já tem afastado essa questão, diz que gênero e raça não definirão quem será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, só que é um assunto que está meio que sendo cozinhado em banho-maria, se a gente pode dizer assim, aqui em Brasília. Por quê? Lula vai passar por uma cirurgia na sexta-feira, só depois desse procedimento é que ele vai escolher de fato quem vai ocupar essa vaga. O ex-ministro Ricardo Lewandowski, em entrevista ao Band News TV, disse que essa escolha do novo membro da Suprema Corte cabe ao presidente da República, mas que deveria sim refletir a pluralidade da sociedade brasileira. O
Como a sociedade brasileira tem mais de 50% de mulheres e também de negros, é desejável que todas as instituições, pouco a pouco, sejam também integradas num percentual equivalente de mulheres e de representantes da comunidade negra. Isso é o cerne da democracia. Agora, a indicação é uma competência privativa do presidente da República. Ele certamente nomeará alguém mais identificado com a visão de mundo dele e com a própria visão que ele tem da ordem constitucional e legal. Bom, posse no Supremo Tribunal Federal, então, está marcada para hoje às 4 horas da tarde. O ministro Roberto Barroso será o presidente, Edson Fachin o vice, participação de várias autoridades aqui de Brasília e também uma apresentação da cantora Maria Bethânia. Bom, Rosa Weber teve um curto, né, mandato, 1 ano só, não completou os 2 anos constitucionais. Teve a coragem de pautar alguns temas espinhosos, né, a questão do aborto, das drogas, enfim, talvez não tenha conseguido levar adiante esses temas como gostaria, mas pelo menos teve a coragem de colocar na mesa assuntos dos quais o Congresso, por exemplo, tem desviado. Só para encerrar aqui, a cor de 2015 foi Marsala. 2015, errei a data, desculpa. Mas foi por pouco, e tá valendo. 2017 foi... Era um verde, não era? Rapaz, greenery, isso aí. O tom de verde que representa uma busca por conexão com a natureza, longe de todos os aparelhos. É um verde cocô de neném. E a cor do ano passado eu não tenho. A última que eu tenho aqui é de 2020, que é o Classic Blue. Talvez o JP tenha a cor do ano passado. Não tenho. Passei a pandemia e depois da pandemia não acompanhei mais, mas vou procurar acompanhar a partir do ano que vem, viu? Estamos muito impressionados. Um abraço, João. Um abraço, até mais, pessoal. Valeu, até. Segue para a sanção ao veto do presidente Lula o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O texto foi aprovado ontem pelo Senado por 43 votos a favor e 21 contrários, dias após o STF derrubar a tese. O marco temporal prevê que os povos indígenas só têm direito às áreas ocupadas até a Constituição de 88. A gente tem mais da capital do país, agora com Márcio Rocha. Vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o projeto de lei aprovado pelo Senado que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta, aprovada por 43 votos a 21, contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a medida é inconstitucional. A tese derrubada pelo Supremo prevê que só podem ser demarcadas as terras que estivessem ocupadas por povos indígenas no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da atual Constituição. Por 9 votos a 2, a Corte afirmou que esse entendimento é equivocado. A votação no Senado foi rápida. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Logo em seguida, os senadores aprovaram a urgência da votação do projeto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a votação é natural, já que esse tema deve ser debatido pelo próprio Congresso Nacional. É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. A proposta aprovada no Senado recebeu apoio até mesmo de integrantes da base aliada do governo, como Everton Rocha, do PDT. Aonde hoje eu estou produzindo, aonde hoje eu estou gerando renda, estou criando a minha família, não pode um antropólogo chegar lá amanhã e me tirar de lá porque ele decidiu que naquele momento vai ter ali uma nova comunidade. Na Câmara, a Frente Parlamentar da Agropecuária, maior da casa, com 303 deputados, paralisou todas as votações do plenário até a aprovação do marco temporal no Congresso. O presidente do grupo, Pedro Lupion, afirmou que cabe aos parlamentares definir a pauta e aproveitou para fazer críticas às decisões tomadas pelo Supremo. A constante invasão de competências, ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário, tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal. Também ontem, os ministros do STF decidiram sobre a indenização que será paga aos produtores rurais obrigados a deixar as terras ocupadas de boa-fé que venham a ser demarcadas.
Os proprietários continuarão sendo compensados pelas benfeitorias e agora, quando não for possível o reassentamento em outra área, serão ressarcidos pela terra nua, em dinheiro ou título da dívida agrária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a reunião de Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, serviu para que os dois construam uma relação. O encontro durou 1h30 e aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Segundo Haddad, a conversa foi produtiva. Foi um encontro assim, institucional, né, de construção de relação, de pactuação, né, em torno de conversas periódicas. Foi excelente. Não vão ter novas conversas. Não tem. Falou dos juros, que já caíram 2 vezes. Nós não conversamos sobre tópicos específicos, né? O presidente deixou claro o respeito que tem pela instituição. A reciprocidade foi muito boa da parte do Roberto. Foi uma conversa realmente muito de alto nível. A reunião se deu após as várias críticas feitas por Lula sobre a taxa básica de juros. Quando o presidente assumiu o cargo, a Selic estava em 13,75% ao ano e assim ficou até agosto. Agora, depois de 2 cortes, está em 12,75%. Antes do encontro com Lula, Roberto Campos Neto esteve na Câmara e afirmou que o governo deve insistir para atingir a meta fiscal. Eu acho que, de certa forma, isso mostra que hoje o importante é persistir na meta, é o que a gente tem dito, o que foi delineado na comunicação oficial. E a razão pela qual existe um questionamento é porque você precisa de receitas adicionais bastante grandes para cumprir, né, esse número. Mas eu acho que o importante aqui, apesar de todo mundo entender a dificuldade de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos, não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito, a gente acha que esse é um caminho bem promissor, e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que o que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta. Roberto Campos Neto disse ainda que o processo de queda da inflação está em curso no Brasil. Então, o que é o pouso suave? É você trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade. Como é que a gente mede isso? A gente mede quanto você conseguiu trazer de inflação para baixo, comparado com o efeito no PIB, com o efeito no desemprego e com o efeito no crédito. O que esse gráfico mostra? Que o Brasil trouxe a inflação nesse período 8,7% para baixo, ou seja, a inflação caiu 8,7%, né, com um custo de PIB de 0,3% em relação à expectativa anterior, antes do processo. Se você comparar com o mundo emergente, ele caiu a inflação 1,9%, mas com um custo de PIB muito maior, um custo de crescimento muito maior, e a média dos avançados caiu em 4%, com um custo de crescimento 2,5%. Então o Brasil teve uma queda maior de inflação, com um custo de crescimento muito mais baixo. O presidente do Banco Central defendeu ainda a taxação de fundos exclusivos e offshores. Sobre a arrecadação dos super ricos, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, e acho que o relator era o Celso Sabino, se não me engano, o deputado Celso Sabino, que a gente queria fazer a taxação das offshore, né? E eu achava que a taxação, a alíquota para taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo, para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais, né? E tinha uma preocupação com a erosão de base, que é você taxar uma coisa e depois a base ser evaporada. Então, essa é uma preocupação que eu mencionei, tanto na parte do fundo exclusivo, quanto na parte do fundo offshore. Eu tenho essa preocupação, mas fui a favor nos dois casos de ter a alíquota mais alta. As minhas offshores estavam declaradas no site do Senado no primeiro dia que eu vim para o governo. Eu tenho offshore há 15, 20 anos. Eu tenho 3 irmãos que são americanos, que moram lá. E eu não sabia se em algum momento eu ia morar lá ou eu ia morar aqui. O que a regra diz é que você nunca mexe na offshore ou você faz um trust. Quando você faz um trust, você terceiriza a gestão. Eu já mostrei todos os certificados, mostrando que eu nunca movimentei, que tudo estava certinho. Isso já foi resolvido no STF, isso já foi resolvido em todas as instâncias. Problemas que gostaríamos de ter. Bom, e de acordo com o Banco Central, a taxa de juros do chamado rotativo do cartão de crédito voltou a subir no Brasil. Atingiu 447,5%. 447,5% ao ano em agosto. Uma alta de 4,4 pontos percentuais em relação a julho.
já era alto, subiu mais 4 pontos percentuais. É inacreditável, facada, né? gente. Pornográfico. Desde dezembro, essa taxa está acima de 400%. No início do mês, a Câmara chegou a aprovar um projeto que limita os juros do rotativo em 100%. E prevê que o setor bancário apresente uma proposta em até 90 dias. O texto aguarda a análise do Senado. Bem, a CPMI dos atos de 8 de janeiro se debruça sobre uma minuta que poderia decretar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, após a invasão às sedes dos 3 poderes. O documento foi elaborado pelo capitão de fragata Elcio Machado Neves, da Chefia de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, e foi enviado pelo militar do e-mail pessoal dele para o funcional. A minuta chegou a ser levada ao presidente Lula, que a descartou e decidiu pela intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Quem tem mais informações é o repórter da Band, Túlio Amâncio. A minuta de GLO foi entregue a José Múcio, que comandava a pasta da Defesa havia 8 dias. O ministro teria sugerido a Lula assinar o documento. Na prática, as Forças Armadas ganhariam poder de polícia. Mas para uma operação de garantia da lei e da ordem entrar em vigor, o presidente da República precisa autorizar, o que não aconteceu. Por nota, o Ministério da Defesa afirmou que a minuta foi escrita no contexto das possibilidades de acionamento e amparada pela lei. Na caixa de e-mail de Elcio também havia um rascunho da intervenção federal no Distrito Federal, medida adotada pelo governo depois dos ataques de 8 de janeiro. A minuta da operação GLO foi enviada do e-mail pessoal do militar para o e-mail funcional dele no Ministério da Defesa. Quem liberou ainda em 2022 a ida de Elcio Neves da Marinha para o Ministério foi o almirante Almir Garnier, então comandante da Força. Governistas que integram a CPMI ainda querem ouvi-lo antes de encerrar os trabalhos em outubro. Eles suspeitam que a proposta de GLO seria uma armadilha que poderia levar a um golpe de Estado. Na delação à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, disse que Almir Garnier foi o único comandante das Forças Armadas que prometeu apoiar uma tentativa de reverter o resultado da eleição para manter Bolsonaro no poder. Bom, trocando de assunto, os temporais que castigam o Rio Grande do Sul fazem com que o rio Guaíba atinja o maior nível em mais de 80 anos. Até agora, as autoridades confirmam 52 mortes e hoje uma comitiva de ministros volta a visitar as regiões afetadas no estado. De Porto Alegre, fala Gilberto Echauri. Gilberto, é possível você observar aí na orla do Guaíba esse aumento no nível do rio? Sem dúvida, Megali, é sim. Bom dia para ti, bom dia a todos. Realmente, a situação ali na região da orla do Guaíba, em Porto Alegre, está bastante complicada porque transbordou o lago. E nós tivemos ontem, como você disse, o nível do Guaíba chegando a 3 metros e 18 centímetros. Lembrando que a cota de inundação é de 3 metros. O Guaíba, portanto, segue tendo esse nível ainda acima da cota de inundação, mas já está baixando. As águas, nesse momento, de acordo com a mais recente medição que temos, estão na altura de 3 metros e 5 centímetros. Águas inundaram grande parte da orla, como a gente está vendo aí nas imagens, fechou o ponto turístico do Cais Embarcadeiro, avançou sobre os galpões que ficam ali na margem. Desde a segunda-feira, as comportas que ajudam a conter o avanço da água sobre o centro histórico foram fechadas. Sacos de areia também foram usados pelas autoridades para impedir o avanço da água. Segundo o prefeito Sebastião Melo, apesar de não estar mais chovendo, segue o alerta porque o Guaíba ainda deve receber água de outros rios. Vamos ouvir o prefeito. Possamos abrir os portões o mais rápido possível, mas isso vai depender das chuvas. E as chuvas nos dizem o seguinte, os rios nos dizem o seguinte, que até sábado ainda chegam águas bastante do Jacuí, do Caí, dos Sinos e também do Gravataí. Famílias na capital e região metropolitana tiveram que sair de suas casas. O ginásio do Departamento Municipal de Habitação está recebendo famílias desabrigadas. E segundo a prefeitura, nesse momento, são 166 pessoas em abrigos provisórios. A orla de Ipanema, na zona sul da cidade, também ficou debaixo d'água, além da região das Ilhas, onde cerca de 90 moradores tiveram que deixar as casas por conta do avanço da água. Moradores esses que enfrentam alagamentos há dias. Vamos ouvir aí o que dizem as pessoas que moram na região. O resto ficou tudo lá, né? Tem que recomeçar, né? Começar do zero, né? Eu falei para todo mundo, não tem o que fazer. A natureza chega, né? E não avisa, né?
avisa, mas não dá para muito escapar dela, né? Entrou água na minha casa, daí tive que sair com as crianças pra rua, né, com 5 crianças pequenas, e vim pra cá, nos abrigamos aqui na parada. E aqui nós estamos porque não tem, né, perdemos tudo que tinha ali. E não tem o que fazer, a situação é assim, sempre foi todo ano, né. Essa aqui, a de 2015, foi a mesma coisa, só que não deu tanta água que nem deu agora. Já na região do Vale do Taquari, mais de 22 mil pessoas seguem fora de casa. Ontem, o governo do estado confirmou mais um óbito em decorrência das chuvas do início do mês de setembro. Também ontem, o governador Eduardo Leite se encontrou com o presidente Lula em Brasília para mais tratativas de apoio do governo federal aos municípios atingidos. Segundo o governador Eduardo Leite, a reunião durou cerca de 2 horas e o prognóstico dos próximos 2 meses foi apresentado ao presidente da República. Sobre a reconstrução, falamos sobre especialmente as medidas de retomada econômica daquelas regiões mais afetadas, que foram devastados os municípios. O presidente assinou uma medida provisória que trata especialmente sobre as operações creditícias, né? O crédito com subsídios do Tesouro para subsidiar juros e assim ajudar as empresas, especialmente dos municípios em situação de calamidade, garantir que todos os portes de empresas sejam atendidos. Os trabalhadores, né, não podem perder os seus empregos e as empresas não têm faturamento para poder pagar esses trabalhadores. Como você disse, os ministros Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, virão hoje ao Estado em comitiva liderada pela primeira-dama Janja para o Vale do Taquari. Em Mussum, cidade da região que perdeu mais de 40% das residências, a prefeitura vai entregar um ofício a essa comitiva solicitando subsídios às empresas afetadas pelo ciclone. Essa iniciativa que visa o suporte ao empresariado para evitar prejuízos ainda maiores para o município, que já passam de 230 milhões de reais. 8 pessoas seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul, todas elas no Vale do Taquari, que também contabiliza 50 mortos desde as inundações do início do mês. Você falou 52, Megali, no início, mas essas outras duas sim foram confirmadas, mas na região metropolitana. No Vale do Taquari são 50 óbitos confirmados. Bem, ontem uma das nossas ouvintes mandou mensagem para cá e nós falávamos sobre as atividades econômicas, né? O governador está falando, o Gilberto Echauri trouxe aí detalhes. E a Juliana Reis escreveu o seguinte pra gente, Echauri: eu moro no interior do Rio Grande do Sul e aqui uma atividade que foi muito prejudicada da agricultura. Meu marido planta arroz e teve que parar as atividades por causa do volume de água. Outros colegas e conhecidos também plantam e nem começaram ainda a plantar por causa da quantidade de água que alagou as terras, né? Enchente baixa, chove de novo, a água volta a subir, é desanimador. Tomara que as condições voltem, né, ali ao considerado ideal, ou pelo menos o mínimo, né, para que se consiga tocar a atividade da agricultura no interior do Rio Grande do Sul. Obrigada, viu, Juliana Reis? Ela mandou o DDD 51, imagino que ela esteja em Porto Alegre, né, mas está falando de condições complicadas em outras cidades também. Echauri, a gente estava vendo, as imagens são todas muito, muito impressionantes mesmo, né, estamos falando de um momento tristemente histórico para o Rio Grande do Sul. E aí uma dessas imagens que viralizou ontem, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, foram aqueles leões marinhos que foram levados para o asfalto numa cidade do Rio Grande do Sul. Foi Rio Grande, né, Rio cara? Grande. Ali por causa da cheia na Lagoa dos Patos, a gente está exibindo essas imagens. E elas viralizaram. Aliás, teve gente que fez humor com essa imagem. Eu acho um negócio terrível. Gente que ainda consegue fazer humor num momento tão trágico, tão delicado, em que está morrendo gente, né? E aí pronto, esses animais foram levados assim para o asfalto, né? Nessa imagem aparecem os 2 leões marinhos e aí 2 cachorros que ficam latindo, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? É meio isso. É uma das imagens simbólicas do que está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida, Sheila. Também algumas imagens tomaram as redes sociais nos últimos dias de bovinos que foram arrastados pela força da água e foram parar a cerca de 150 quilômetros de distância do seu ponto de origem. Então, realmente é tudo muito triste, né? Há perdas significativas na agropecuária,
por conta dessas questões, mas também a gente acaba vendo essas imagens muito tristes, né? Leões marinhos que não são comuns ali naquela região acabaram indo para o meio da rua. Realmente é algo bem, bem triste. O G1 fez um levantamento aqui, foram 9 os ciclones extratropicais que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos 3 meses e meio, entre 15 de junho e 27 de setembro. 9. Alguns atingiram em cheio o estado, né, como esse último aí de 26 e 27 de setembro, alguns na fronteira com o Uruguai, outros na divisa com Santa Catarina, mas sempre pegando o Rio Grande do Sul. A explicação, todo mundo está cansado de saber, é o encontro das massas de ar quente com ar frio que vem da Argentina e do Uruguai, e esse ar quente úmido é empurrado do alto do continente pelo El Niño. O problema é que essas condições meteorológicas continuam. A Climatempo, meteorologia, diz que durante a primavera a tendência é que o fenômeno ganhe força, inclusive, ou seja, mais ciclones podem se formar, as chuvas estarão acima da média em outubro, novembro e dezembro, e com o grande volume de água que já caiu sobre o estado, outros eventos como cheias, inundações, transtornos, perdas de vida, tudo isso deve ser esperado. Infelizmente. A gente... Diga. Não, desculpa, só para complementar, porque a gente está falando de todas essas perdas e a expectativa, a previsão não é positiva, né? Quando a gente fala da possibilidade de mais chuva, da passagem de ciclone ainda, 29 mil animais de criação que morreram. 29 mil animais de criação é muita coisa, né, gente? No Rio Grande do Sul, depois da passagem do ciclone, foi o que apontou um relatório preliminar aí das perdas todas relacionadas à produção primária, pecuária, pastagens ali no estado do Rio Grande do Sul. Estamos considerando aqui bovino de corte, de leite, suíno, aves também. E é preliminar. 29 mil animais de criação. Impacto grande, né? Tem área que ainda está tão destruída, onde não é possível fazer esse levantamento. Se quer fazer o levantamento. Exato. É triste. Bom, para a gente encerrar, eu sei que não é o assunto mais importante, mas ele tem a sua importância também. Claro. Vou deixar para o nosso ouvinte uma pergunta. Quem vai liderar essa comitiva de ministros eu achei que você ia falar do Inter. A primeira-dama. Não. O Paulo Pimenta escreveu no Twitter, anteontem, que a Janja vai ao Rio Grande do Sul não só liderar essa comitiva, mas também anunciar medidas do governo federal. Escuta, que legitimidade tem a primeira-dama para anunciar medidas do governo federal e liderar a comitiva de ministros? Ela é a primeira-dama, ela não tem um único voto, ela não tem cargo de ministério, ela não tem cargo nenhum no governo federal. Seria razoável que o Lula mandasse o próprio filho, aquele que trabalhava no zoológico, Lulinha, para liderar a comitiva de ministros? Então, por que é razoável que a gente veja a primeira-dama fazendo o papel de presidente da República sem ter ganhado um único voto? Obrigado, Chauri. Abraço. Depois a gente fala mais do Inter, então. Bom, no Amazonas, veja só, a seca é o que preocupa. Pois é, atualmente são mais de 60 municípios afetados, sendo que 16 deles estão em situação de emergência. O destaque é de Vitor Litaif. O Amazonas terá força-tarefa do governo federal de 141 milhões de reais para ações de enfrentamento à severa seca que atinge o estado. Parte dos recursos será usada para a dragagem do rio Solimões para facilitar a passagem de embarcações nos trechos entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru. 59 dos 62 municípios sofrem com o fenômeno. 16 cidades estão em situação de emergência. A previsão é de que os trabalhos comecem no dia 6 de outubro e durem 45 dias. O governo do Amazonas estima que a seca no estado deve afetar a distribuição de água e alimentos para 500 mil pessoas. E com o calor dos últimos dias em parte do país, a hidrelétrica de Itaipu bateu recorde na produção de energia. Diz aí, Ângelo Sfaier. A onda de calor intenso que assolou parte dos territórios de Brasil e Paraguai fez com que Itaipu Binacional quebrasse o recorde de produção diária de energia elétrica neste ano. Segundo a usina hidrelétrica, houve um pico de consumo, o que aumentou a demanda. Devido ao uso do ar-condicionado e outros sistemas de refrigeração, o período de maior consumo tem sido registrado entre 2 da tarde e 10 horas da noite. Somente na segunda-feira, em 24 horas, foram produzidos quase 275 mil megawatts, valor 25% maior do que a média diária dos últimos meses. Neste dia, Itaipu foi responsável por 10% de toda a energia gerada no Brasil e 70%
97% do Paraguai. A usina hidrelétrica opera com capacidade máxima desde a semana passada. Apesar do aumento no consumo de energia, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, volta a descartar a possibilidade de o governo adotar o horário de verão neste ano. Em conversa com jornalistas, ele afirmou que, por enquanto, não há sinais nenhum nesse sentido e que os reservatórios brasileiros estão no melhor momento dos últimos 10 anos. De acordo com Alexandre Silveira, o horário de verão só será implantado se houver vontade da Sheila... Não, se houver evidências de necessidade. A medida foi extinta por decreto em 2019. Durante o governo Jair Bolsonaro, o objetivo era reduzir o consumo de energia, aproveitando por mais tempo a luz natural do sol. A decisão final caberá a quem? Ao presidente. Ao presidente Lula. O único acerto do Bolsonaro em 4 anos é revogar essa medida. Não gosto, mas, enfim, eu adoro horário de verão, gente. Não, a gente já discutiu isso aqui, né? Já discutimos. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que 61 pessoas morreram em tiroteios em Salvador e região metropolitana só em setembro. 61 pessoas. O governo fala em 58 mortos em confrontos. Quem tem informações ao vivo de Salvador é Luiz Felipe Veloso, está conosco. Xará, bom dia. Muito bom dia para você, Xará. Bom dia para Sheila, para Carla. Eu acrescento mais uma a esse número, viu? Acabou de confirmar aí. Ontem, 2 policiais militares e 2 suspeitos acabaram mortos, né, após uma troca de tiros em uma perseguição policial no bairro do IAPI, aqui em Salvador. Megali. Bom, segundo a PM, os agentes monitoravam suspeitos de envolvimento em assaltos a ônibus na região da Avenida San Martín. Esses PMs, eles atuavam descaracterizados, né, numa viatura, num carro oficial, sem características e também sem o fardamento. Este caso subiu para 59, o número de pessoas mortas em operações policiais no mês de setembro na Bahia. 3 deles são policiais. Bom, hoje o secretário nacional de políticas penais, né, Rafael Velasco, deve desembarcar aqui em Salvador para se reunir com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e discutir ações do combate ao crime organizado no estado. Ontem, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, ele participou de uma reunião com o governador e os secretários de Segurança Pública, Marcelo Werner, e da Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas. Após o encontro, Jerônimo Rodrigues destacou que novos investimentos devem ser feitos pelo governo federal, incluindo novas ações em parceria com os municípios. E posso dizer aqui que nós também estamos dialogando com os governos municipais no sentido de garantir a parceria. O governo municipal estabelece, sim, uma relação com a Guarda Municipal, com a Guarda do Patrimônio, com a parte de iluminação naquelas áreas e ambientes mais difíceis. Portanto, a nossa parceria é de garantir que orçamentos e os recursos sejam ampliados, mais operações com recursos, por exemplo, para custeio da máquina, e combinamos ainda garantir recursos para equipamentos e viaturas. Bom, Megali, você abriu destacando os números do Instituto Fogo Cruzado, que foram divulgados ontem, né? Falavam aí de 61 tiroteios durante operações policiais em Salvador e região metropolitana, com 61 pessoas mortas e 11 feridas. E eu falei de 59 pessoas mortas nessas operações, tendo o cuidado da diferença, 59 dados nossos de toda a Bahia, contabilizados com as informações que são disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública. O Fogo Cruzado utiliza uma outra metodologia, portanto chegando a 61 troca de tiros e 61 mortes apenas na capital e na região metropolitana, tá? Luiz Felipe, como é que está a rotina, não só em Salvador, mas em toda a região metropolitana? Eu penso o seguinte, a população, evidentemente, diante disso, fica muito assustada, de um modo geral, fica com receio, fica com medo. Agora, impacto para valer na rotina, no dia a dia das pessoas, isso é localizado em determinados bairros, em determinada região específica? Como é que está isso? A gente pode dizer, Sheila, que é localizado por enquanto. A gente tem situações, por exemplo, os bairros que são atingidos e que nós temos citado ao longo da semana. Aqui, por exemplo, essa semana nós falamos de Pernambués, falamos Valéria, que tem sido ocupado desde o começo do mês, especificamente por causa da morte do policial federal Lucas Caribé, e o mapeamento que já estava sendo feito de 2 organizações criminosas, uma que já detém o comando do tráfico de drogas lá e uma outra que tenta tomar esse comando, então Valéria e Pernambués. E hoje falamos do IAPI pontualmente, porque essa perseguição começou numa região e terminou passando por 3 bairros.
Aliás, as informações preliminares da polícia, Sheila, indicam que pode ter sido um desencontro a morte desses 2 policiais, porque um deles estava de folga e o outro estava perseguindo o suspeito, só que ambos descaracterizados, ambos sem farda. Um policial atirou nesse suspeito e o policial de folga atirou no policial que atirou no suspeito. O que isso quer dizer? A cabeça das pessoas, diante da sensação de segurança, acaba levando a atitudes assodadas. Isso com base nas informações preliminares indicadas pela própria Polícia Militar. Então, apesar de ser pontual, apesar disso estar ocorrendo em bairros determinados, o soteropolitano já está com o pé atrás. A gente já percebeu no final de semana muita movimentação em bairros boêmios, porém, em outras regiões da cidade, um verdadeiro deserto, em áreas que estão sendo atingidas especificamente por casos como esse. Ontem, por exemplo, nós falávamos aqui, Vale das Pedrinhas, nordeste de Amaralina e Paripe, onde ocorreram ações ontem, né, um ônibus incendiado, trocas de tiros, a população precisava caminhar quase 3 quilômetros para pegar ônibus. Então, nesses locais, onde pontualmente estão acontecendo essas coisas, a população é extremamente prejudicada. Analisando de forma global, a mente das pessoas, né, anda muito perturbada com a possibilidade de a qualquer momento ser atingida por uma bala perdida ou de ser abordada por um criminoso ou ser abordado de forma indevida, né, com algum excesso também. E é muito triste que isso aconteça, né? A gente não pode permitir que isso aconteça, a gente não pode aceitar que a população se sinta assim, refém, se sinta acuada, né? Bahia com esse povo lindo, essa terra linda, enfim, a gente quer também, na nossa ida amanhã a Salvador, estar junto dos nossos ouvintes, com um abraço carinhoso, fraterno e também falando dessas coisas lindas da população, do estado, de Salvador especificamente, né? Acho que é importante trazer toda essa dose de realidade, e a gente está falando de uma realidade dura, crítica à situação, mas a gente não pode deixar de falar das belezas todas e do povo, né? Que é tão carinhoso com a gente, é um ouvinte tão fiel, tão bacana, tão participativo, é importante, né? Essa relação, inclusive nesse momento tão delicado, né? São 18 anos de Band News FM Exatamente. Em Salvador, trazendo esses recortes, né? Sempre, e colocando para todo o Brasil. E a Band News FM, ela é diferente justamente por isso, porque é uma rede que é composta por todos os sotaques. É cabeça de rede que é dividida com todo mundo. Então, Salvador faz parte dessa nossa história que apresenta para todo o Brasil o que acontece na capital baiana. A gente fala uma das principais capitais do país, mas todas são tão importantes, né? Mas, a enfim, gente fala isso para todas. A gente fala isso para todas, mas né? E, sabe, Carla, Sheila? Diga, Luiz Felipe, a gente está muito animada, viu, com a viagem. E estamos todos muito animados, porque eu acredito que um dos grandes princípios da segurança pública é a ocupação dos espaços. Então nós estaremos aqui amanhã de manhã falando de esperança, falando de um projeto que dá certo há 18 anos e que, acima de tudo, como os próprios ouvintes repercutem os nossos jingles, os nossos slogans, né, de que a gente traz o noticiário com responsabilidade, sem pânico, ouvindo as fontes necessárias para que, ao apresentar o problema, a gente também tenha soluções eficazes para essas questões. Então, amanhã nós estaremos cumprindo com uma função muito importante, de ocupar os espaços com conteúdo relevante, importante, falando das dores, mas também enaltecendo as delícias dessa vida, né, gente? Perfeito, Luiz Felipe. Perfeito. Segurança é gente na rua. A cidade boa é cidade com gente na rua. Quando a gente se intoca, o crime vence, o medo vence, a desesperança vence. Enfim, estaremos aí para, quem sabe, ocupar um pouquinho do coração também do baiano, porque o nosso já está cheio de amor. Preenchido. Das mensagens que a gente tem recebido. Xará, até amanhã. Forte abraço, gente. Estamos ansiosos esperando vocês. Beijo, viu? Até amanhã. E aliás, né, Luiz Felipe, ainda dá para participar, né? No começo do jornal a gente falou, quem quiser participar, acompanhar amanhã a transmissão às 7 da manhã, ali direto do MAN de Salvador. Nossos ouvintes precisam entrar nas redes sociais da Band News FM de Salvador. Quiser dar aqui os caminhos, fique à vontade. Opa! @Band News FM Salvador, tem um post fixado, o ouvinte vai lá e diz pra gente de que forma a Band News marca a sua vida. Fica atento em seguida ao direct, porque a nossa equipe, a nossa produção vai entrar em contato fazendo aquele convite especial, formalizando, confirmando a sua presença ou não, né? Então trate aí de ser bem criativo e contribuir, se ajudar para que a gente te ajude. Boa, fechado. Um beijo, até amanhã. Beijo enorme, gente. Até amanhã. Bom, viremos a chavinha de novo, porque a gente vai voltar a falar de violência, dessa vez no Rio de Janeiro,
onde passageiros ficaram feridos depois de uma bomba ser jogada dentro de um ônibus. Cara, eu tava lendo essa história hoje de manhã. É impressionante. Na última semana a gente tava falando de tática de guerrilha, né? Treinamento de guerrilha dos traficantes. E essa é uma área de criminalidade no Rio de Janeiro em que o bicho tá pegando, em que tem guerra de facção. E agora eles estão, depois de um arrastão, teve lançamento de uma bomba caseira dentro de um ônibus. O nome disso ferindo pessoas. Terrorista. Quem tem os detalhes é Gustavo Sleman. 3 pessoas ficaram feridas após um artefato explosivo de fabricação caseira ter sido arremessado por criminosos dentro de um ônibus na Avenida Brasil, na altura de Costa Barros, na zona norte do Rio, nesta quarta-feira. A região é alvo de disputas há uma semana entre facções rivais por territórios no Complexo da Pedreira. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram acionados após a informação que traficantes estariam tentando atear fogo no coletivo. Ao chegarem, os policiais já encontraram o veículo com as janelas quebradas e com os passageiros feridos. 2 homens, um em estado grave e uma mulher foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer em Realengo. O policiamento foi reforçado. A gente só não pode chamar de atentado terrorista, porque o terrorismo necessariamente tem motivações políticas, enfim, uma tecnicalidade. Mas é basicamente o mesmo método com o mesmo nível de violência, né? Violência, a tentativa de machucar ou matar o máximo possível de pessoas. É assustador o nível que a gente está chegando no Rio de Janeiro. Depois de um arrastão. Você imagina, né? Sobreviver em Costa Barros. Já já a nossa reportagem fala ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo mais detalhes. E claro que fala também sobre a partida eletrizante, absolutamente Foi eletrizante. Mesmo. Fluminense e Internacional empataram por 2-2 na partida de ida das semifinais da Libertadores, jogo que foi no Rio de Janeiro. E o José Paulo Sobral vai trazer mais detalhes pra gente. Agora sim, fala José Paulo. Internacional e Fluminense precisam de uma vitória simples na próxima semana para seguirem para a final da Libertadores da América. No jogo de ida da semifinal da competição, nessa quarta-feira, os times ficaram no empate no Maracanã. O Fluminense chegou a sair na frente com o atacante Germancano, sofreu a virada com gols de Hugo e Alan Patrick, mas buscou o empate mais uma vez com o artilheiro argentino. O Colorado ainda teve um gol anulado e o lateral do tricolor, Samuel Xavier, foi expulso após entrada forte no adversário. A partida registrou o maior público de times brasileiros como mandantes na atual edição do torneio. Foram mais de 67 mil presentes. A partida de volta entre Fluminense e Internacional acontece na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No início do jornal eu falei que o Inter trouxe um bom resultado do Rio de Janeiro. E aí alguns discordaram pelas circunstâncias, né? O Inter vencia, tinha um jogador a mais, sofreu um empate, um belo gol do Cano, aliás. Mas ainda assim foi um bom resultado. Ora, se ontem, antes da partida, você chegasse para um torcedor colorado e falasse, olha, tô te oferecendo aqui um 2-2. Não precisa nem ter jogo. 2-2, você volta para Porto Alegre. O cara não ia topar? Lógico que ia. Então... Decide em casa, foi um bom né? resultado. Vai decidir em casa, né? Foi um ótimo resultado. Tem razão, sim. Teve um gol anulado, né? Poderia ter ganhado, sim, mas 2-2 foi um bom resultado. Foi. Tá mais pro Inter. Também acho. Futebol. E hoje tem Palmeiras. Palmeiras e Boca Juniors em Buenos Aires. O Boca é Brasil. Não, mentira. Palmeiras e Boca Juniors, transmissão e cobertura completa na Band News FM. O Maurício Ferreira tem informação pra gente direto de Buenos Aires. O técnico Abel Ferreira comanda o último treinamento em Buenos Aires e fecha a preparação do Palmeiras para a semifinal da Copa Libertadores. Ontem o time trabalhou no Nuevo Gasômetro, o estádio do São Lourenço, para a definição da formação titular. O treinador português deve manter a equipe que vem sendo escalada, mesmo com a queda de desempenho ofensivo. O provável Palmeiras tem Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony como centroavante. Hoje a Band News FM transmite Boca Juniors e Palmeiras a partir de 8h40 da noite, diretamente da Bombonera em Buenos Aires, com a narração de Marcelo Duó. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo bateu Curitiba, chegou aos 31 pontos e agora está na 10ª posição na tabela. Bruno Camarão.
O São Paulo segue em clima de festa. Bastou uma equipe reserva para superar o Curitiba por 2-1 em um Morumbi com mais de 31 mil torcedores. A primeira vitória pós-título da Copa do Brasil representou também o fim de um jejum de 8 partidas sem triunfos nos pontos corridos. Alan Franco e Luciano anotaram no duelo atrasado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Dorival Júnior é o 10º colocado na tabela, abrindo 6 pontos do Z4. Sábado às 6h30 tem clássico contra o Corinthians, mais uma vez em casa. Bem, no Corinthians a diretoria ainda busca por um novo técnico, pois é. E o nome da vez é Mano Menezes. Queria Tite. Tite. Técnico Tite, mas o Tite tá descansando, né? Parece que vai pro Flamengo, Mais ou né, menina? menos, né? Acho que vai pro Flamengo. A expectativa é essa. Com o povo do Flamengo. É. Tá descansando muito, Porque a sogra dele não tá muito bem, brincadeira. Ontem, no dia seguinte ao empate com o Fortaleza pela Sul-Americana, Luxemburgo foi demitido. Na terceira passagem pelo Timão, o treinador comandou a equipe em 38 jogos, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. E um futebol medonho. Entre nós aqui, o corintiano há de concordar. O aproveitamento foi de 48%. Tite, aí que tá livre desde que deixou a seleção, chegou a ser procurado pelo Corinthians, mas a expectativa é justamente que ele feche com o Flamengo.